Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui neste sabadão. Peço a você o seu like. Mãozinha que tá aqui embaixo, gente, é de graça, é só apertar o dedão aqui no like, compartilhar com seus amigos se você curte o nosso conteúdo e, claro, se ainda não é inscrito, se inscrever, dar aquela moral pro nosso canal. Dá para mirar a Libertadores? Esse é o tema do nosso vídeo, porque na última coletiva o técnico Rafael Paiva falou sobre esse assunto. Azevedo, vocês estão malucos, o Vasco não está jogando bem, tem que se consolidar na Série A. Risco de rebaixamento, torcedor, de 3% apenas. Olhando as informações do Tristão Garcia, do Infobola, apenas 3%. Rebaixamento nem passa pela cabeça de qualquer vascaíno. Sul-Americana é uma realidade. O Vasco hoje é o 8º colocado. Aliás, nesse segundo turno, o Vasco faz a campanha de 7º colocado. Se zerasse, né, de turno para turno. O primeiro turno foi 11º. Mas, atualmente, o Vasco é o 8º colocado. E o jogo de amanhã é um jogo de muita importância para o Vasco somar mais 3 pontos, porque esse adversário, que não é adversário direto do Vasco, é um adversário que o Vasco não pode perder pontos. Já deixamos pontos para Red Bull Bragantino, para Criciúma. Então, esse adversário, mesmo sendo em Salvador, e é um jogo difícil, não é adversário para o Vasco deixar pontos. Mas vamos debater sobre a possibilidade de ir à Libertadores. E eu quero ler o seu comentário. Você entende que ela é real? Ponto 1. Tá, se você entende que ela é real, ela tem mais possibilidade via Campeonato Brasileiro ou via Copa do Brasil. Lembrando que na Copa do Brasil, o Vasco está... Deixa eu até atualizar aqui a tabela para mim. O Vasco está na fase quartas de final. Hoje, olhando a tabela, o Vasco está a 7 pontos do Cruzeiro, que é o 7º colocado. O Bahia, que é o G6, vamos olhar o G6, são 8 pontos. Essa é a nossa discussão. Fechado? Então vamos embora, vamos debater, mas antes eu quero passar uma informação bem legal para vocês, porque sabadão, claro, fim de semana chegou, KTO.com invade a sua tela aí para você acompanhar os jogos desse fim de semana. Destaque para La Liga, Premier League, tem West Ham e City, grande jogo. O West Ham jogando em casa, é uma zebra. Tem Bilbao e Madrid também pela La Liga. Tem Lazio e Milan, tem grandes jogos, hein? E olha, tem aquele famoso odão para Barcelona e Valladolid, Barcelona ganhando e menos de 3,5 gols. Tem West Ham e City dando o resultado correto ali. Tem, inclusive, 2-1 para o City, pagando 9,5 no odão. Tem Bundesliga também, Leverkusen e Leipzig. O Leipzig vencendo nos 2 tempos, pagando um odão de 7,40. Então, tudo isso e muito mais você encontra em KTO. E você está vendo aqui o meu cupom Azevedo. Dá aquela moral, se é o primeiro depósito. Eu já vou fazer a minha múltipla do fim de semana, já vou aproveitar a Série A também, já montar. E diversão. Diversão. Não é para você fazer como um meio de vida. Aposte com responsabilidade, use o meu cupom e tenha 20% de bônus na sua chegada. E dá aquela moral para o nosso canal. Bom, vamos falar então da realidade do Vasco. Amanhã tem o Vitória. O David segue de fora. Paulo Henrique está de volta à equipe, porque ele estava suspenso na Copa do Brasil. Será que o João Vitor vai atuar? Né? Eu colocaria o João Vitor com o Maicon, mantinha a zaga, mas no segundo tempo, dependendo do andamento, eu colocaria o Léo Pelé. Pô, Azevedo, você tá maluco, o Léo Pelé? Ué, gente, o Léo Pelé tem que jogar contra a equipe do Atlético Paranaense na volta. E eu tenho certeza que os vascaínos vão apoiar o Léo Pelé. Gente, não tem cabimento torcer contra o Léo Pelé. Ele falhou, mereceu sair da equipe, ir para o banco de reservas, tudo isso. Só que agora, com a suspensão equivocada, porque a expulsão foi um absurdo do João Vitor, ele tem que entrar. E ao entrar no time, nós temos que apoiar, torcedor. Nos resta isso, apoiar o Léo Pelé, que é um patrimônio do Vasco. E não é mau jogador. Passa por uma fase ruim. Mas, e ritmo, todo jogador precisa. O Vasco só joga dia 11 de setembro, daqui a 12 dias, com a equipe do Atlético Paranaense. Ele já está fora desde o jogo de segunda-feira, ou seja, ele vai ficar mais de 15 dias sem jogar, só treinando. É outro ritmo. Por isso que eu digo, colocá-lo num segundo tempo, ali aos 20, 25, para dar um ritmo, uma condição, se ele for o substituto escolhido pelo Rafael Paiva. Ah, não, ele vai botar o Rojas, vai botar o Lincoln.
Quem for o substituto tem que começar a ganhar ritmo, porque todos esses que eu estou falando não têm jogado. Bom, Adson tá fora, né? Cirurgia, não joga mais na temporada, então mais um jogo para dar ritmo ao Emerson e ao Jean. Gostei muito da entrada do Jean na última quinta-feira, a estreia dele, movimentação. Gostei muito do Leandrinho. Parabéns ao Leandrinho, que está mostrando muita dedicação, muita força. Moleque batalhador, que tem uma vida bem difícil, perdeu a mãe recentemente por uma doença terrível, criado pelo padrasto. Tem a irmãzinha pequenininha que ele cuida, moleque já com muita responsabilidade. Arrebenta, Leandrinho, estamos na torcida por você. Bom, vamos falar então sobre Libertadores. No início do vídeo eu falei, olha, o Vasco está a 8 pontos do Bahia, que é o 6º colocado. A campanha do Vasco é uma campanha de recuperação. Somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, são 7 jogos sem perder. O Vasco começa a dar sinais em que o resultado está vindo. Pode não estar vindo a performance, mas o resultado tem vindo. Ah, mas então você virou resultadista? Não, mas eu não vou deixar de lado os resultados. Se o Vasco está a 7 jogos sem perder, eu não posso dizer que o Vasco está uma draga. Tem jogado bem? Não. Tem oscilado? Sim. Mas dentro da oscilação faz momentos bons. O segundo tempo contra o Atlético Paranaense, segunda-feira, foi muito bom. O segundo tempo contra o Atlético Paranaense, quinta-feira, foi bom. Suficiente para fazer a virada. E aí está a força mental desse elenco. Mesmo na adversidade, conseguindo virar um jogo. Mesmo sem ter o Payet jogando bem como foi quinta-feira, conseguir dar a volta por cima. Isso tem valor, isso tem mérito e isso tem a mão do treinador, que erra e acerta, mas tem apenas 4 derrotas em 20 jogos. Não podemos jogar fora o trabalho que o Rafael Paiva está fazendo. Não é um treinador de glamour, não é um treinador da moda, mas eu já fiz um vídeo aqui e repito, o Vasco está revelando um treinador. O Rafael Paiva tem tudo para ser um grande treinador no futuro. Hoje, ele caminha. E o Vasco, não efetivou. Esquece isso, gente. Ele é o treinador do Vasco. Essa burocracia interna não faz parte do nosso dia a dia, não. Técnico do Vasco, Rafael Paiva. Não é técnico interino. Ninguém fica interino 20 jogos. Ou você vai entender que todo treinador é interino, porque, claro, depende dos resultados. Mas ele vem caminhando bem com o Vasco. O Vasco está com vantagem na Copa do Brasil, é o 8º colocado solidificado dentro do Campeonato Brasileiro, tem uma sequência difícil na competição, vitória fora de casa, Flamengo no Maracanã dia 15, depois pega o Palmeiras em Brasília, manda do Vasco, o jogo foi vendido para Brasília. Tem que fazer pontos, tem que olhar a tabela e pontuar. Para daqui a 5, 6 rodadas, dentro ou bem perto do G6, de área de classificação para Libertadores, por que não sonhar? E se não for pelo Campeonato Brasileiro, pode ser via Copa do Brasil. O Vasco tem totais condições de avançar diante do Atlético Paranaense. E venha quem vier na sequência, Atlético Mineiro ou São Paulo, o Vasco tem condições porque faz bons jogos contra essas duas equipes. Por que não, torcedor? Ah, mas o fulano falou, o programa X falou. Ô, Darcy, não liga para a opinião dos outros. Pense você, avalie você o que você está vendo. Porque muitos que falam contra o Vasco sempre foram contra o Vasco. É só observar veículos de comunicação que nem falam do Vasco, quando falam, falam com desprezo. Pensa nisso, torcedor. Estamos juntos. Amanhã, conto com você na nossa transmissão. 6h30 da noite a bola vai rolar. A gente vai começar a bater papo a partir de 5h45 aqui no seu canal, na sua casa, no Fanático Vascaíno. Chegou aqui até o fim? Quero saber. Coloca, então, qual é o placar para amanhã. Se você escreveu o placar para amanhã, eu sei que você veio comigo até o final do vídeo e agradeço de coração que você ficou comigo aqui mais de 9 minutos batendo papo sobre a nossa paixão. Um grande abraço, ótimo fim de semana e sempre juntos com casaca! Já estou aquecendo para amanhã. Amanhã tem 2 casacas. Para mim, 2-0. Hashtag pronto falei. Grande abraço e até amanhã.